Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado e muito difícil para muitos cristãos, que é o perdão. Nós sabemos que é necessário perdoar, mas encontramos muitas dificuldades no caminho e nós vamos conversar sobre isso agora. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar um irmão que peca contra nós. E ele veio com o número 7 como se fosse um bom número, né? E aí Jesus respondeu 70 vezes 7, como quem diz, é ilimitado, não precisa nem fazer a conta porque é um exercício constante de você liberar perdão. E aí ele começou a contar a parábola do servo incompassivo, que dizia assim: um rei chamou o servo que lhe devia e cobrou a dívida de 10.000 talentos, que era a moeda de maior valor naquela época. E aí era uma dívida impagável e o servo não tinha a menor condição de quitar essa dívida. E aí então o rei falou: então vamos vender a sua família e você vai pagar pelo menos parte dessa dívida com a venda da sua família. E aí o servo se desesperou e clamou ao rei, se prostrou e pediu perdão da dívida, e o rei se compadeceu e o perdoou daquela dívida porque era impagável. E aí, saindo da presença do rei, ele foi procurar um conservo que lhe devia 10 denários ou 10.000 denários. Eu acho que era 10 denários. Uma quantia ínfima perto daquela que ele tinha acabado de ser perdoado. E aí ele não perdoou essa dívida. Ao contrário, ele agrediu o conservo, ele humilhou, ele entregou para as autoridades para o homem ser preso. E aí essa história chegou nos ouvidos do rei, que mandou buscar esse homem de volta e disse a ele: eu te perdoei de uma dívida impagável e você não podia perdoar o teu conservo dessa dívida insignificante? E aí a punição dele foi ser entregue para os torturadores até que ele pagasse a dívida. Sendo que a dívida é impagável, então a tortura não teria mais fim, né? E Jesus termina a parábola dizendo que assim Deus fará conosco se nós não perdoássemos os nossos devedores. E o perdão é algo muito, muito sério, né? Depende disso nós sermos perdoados. E aquele que foi perdoado e recebeu a consciência do que é ser perdoado de uma dívida impagável, obrigatoriamente ele tem que receber um coração que também saiba exercer a misericórdia. Porque a misericórdia é você se colocar o seu coração na miséria do outro. Foi isso que Deus fez conosco, né? Enviando o Filho, ele riscou a cédula da nossa dívida, né? Ele quitou a nossa dívida impagável. E assim, recebendo essa consciência de que aquilo que nós devíamos e era impagável foi quitado, qualquer outra coisa que um irmão vier fazer com a gente é muito pequeno diante de tudo aquilo que nós recebemos. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós militamos contra a nossa carne. Essa visão, né, da misericórdia, da necessidade de você aprender a colocar o teu coração na miséria do outro e entender que o que ele fez de mal, que o que ele fez de ofensa, que o que ele fez que te prejudicou, foi algo que nasceu na carne dele. Então você coloca o teu lugar na miséria dele e acaba tendo misericórdia.
Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, né? Se fosse depender das nossas obras, nós não teríamos perdão. Então, essa consciência que vai te fazer perdoar. Fácil não é. Por exemplo, quando você perde a confiança em alguém, é igual vidro quando quebra, né? Não tem conserto. A confiança, né? Até a pessoa conseguir te provar que ela é capaz de ter mudado, que é capaz de ter outras atitudes, é um processo. Agora, você liberar o perdão é você quebrar aquela corrente que te prende àquela pessoa, aquela situação, aquela tristeza, aquela dor, né? É você tirar de você o peso que você está carregando, né? E tirar da pessoa também o peso que está oprimindo ela, né? Porque aí, quando há ofensa entre duas pessoas, as duas pessoas acabam se escravizando àquele problema, né? Elas acabam ficando acorrentadas àquele problema. E o perdão é justamente a libertação. É justamente você quebrar a corrente para você ficar livre e a pessoa também. Aí, restaurar os relacionamentos, né, caminhar junto novamente, aí já é um outro processo, já é sabe? Quando Jesus morreu na cruz, quando ele estava, né, para expirar, ele disse ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso significa que todos eles foram salvos e que eles foram religados a Deus novamente, que começaram um relacionamento com Deus? Não, não significa. Significa que Jesus colocou o coração na miséria deles, na cegueira deles, que não permitia que eles soubessem que aquele ali era o Filho de Deus, na cegueira espiritual deles, que não percebiam que eles estavam matando, né, o Salvador. Alguns deles foram salvos, né, porque a morte de Jesus, ela causou, né, um efeito assim sobrenatural na hora da morte, e alguns reconheceram, né, esse verdadeiramente era o Filho de Deus, mas outros não reconheceram. Então alguns foram salvos, outros não foram salvos, mas Jesus perdoou aquele pecado, não foi imputado a nenhum deles, né? Embora o relacionamento fosse construído depois, né? No processo de conversão, enfim. Então, o perdão é uma coisa e você restabelecer o relacionamento é necessário também, mas aí já é são outros passos, né? E fácil não é. Fácil não é, nós sabemos que não é fácil porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. A tua carne vai gritar: não, me ofendeu, me fez sofrer, não perdoou. E o teu espírito vai enxergar a miséria daquela pessoa e a tua própria miséria, porque não há um justo sequer, né? E a diferença entre... você pode me dizer: mas é um crente que me ofendeu. E eu vou te dizer que ser crente não quer dizer nada, porque muitas pessoas, elas têm na religião a sua muleta. E elas estão ali praticando a religião, mas elas ainda não receberam a revelação das coisas do alto. Então, não quer dizer nada. Entre um cristão e um ímpio, a única diferença é que o cristão tem advogado. Mas todos os homens encerrados em carne e sangue está sujeito a pecar, a errar, a ofender, entendeu? E da mesma forma que nós necessitamos e desejamos receber o perdão de Deus, né, pelas coisas que nós fazemos, também é necessário que a gente libere o perdão para aqueles que nos ofendem e nos fazem mal,
tá bom? Vamos meditar nesse assunto hoje. Um beijão para você.